Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o Coronel Pelissari e a gente sempre fala sobre segurança pública, polícia e, de vez em quando, política. Bem-vindo e vamos saber por que no Brasil os nossos bandidos estão armados com fuzis. Então, a gente sempre que pode, a gente vem aqui conversar com vocês sobre segurança pública, polícia e de vez em quando política. E hoje o tema que vai nortear é um tema que eu já abordei no início, quando eu comecei a fazer, os vídeos para o YouTube, mas eu não tinha ainda experiência e tal, e agora a gente está tentando fazer alguma coisa nova, vamos abordar o mesmo assunto, que é por que no Brasil bandido e um monte deles tem fuzil. Para começo de conversa, tem a ver aí com a organização das facções criminosas e tudo mais. Mas isso não era uma coisa corrente, uma coisa corriqueira, até o dia em que foi aprovado o tal do Estatuto do Desarmamento. Mas você pode me perguntar, se foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, como é que tem tanto fuzil? Boa pergunta, né? Como é que bandido tem tanto fuzil? Porque gente honesta não consegue ter no Brasil, não. Né? Então você tem as forças militares, as forças policiais e os bandidos armados de fuzil. E isso porque há um tempo atrás foi feito um plebiscito para saber se a população brasileira queria poder armar-se ou não querer que ninguém se armasse. Ganhou o sim, queremos nos armar. Porém, nós temos um vídeo, inclusive, falando sobre o problema da ideologia na formulação de políticas públicas e da polícia. Né? A ideologia falou mais forte. E em 2003, né, o presidente Luiz Inácio da Silva, o Lula, pegou e aprovou essa coisa chamada Estatuto do Desarmamento, que só desarmou o cidadão de bem. Entretanto, permitiu que o criminoso se armasse mais ainda com armas de guerra. Quando a gente fala de fuzil, o fuzil é a que mais está na mão do pessoal, mas tem metralhadoras, submetralhadoras, tem armamento que derruba avião, tem bazuca. Por quê? Por causa que o Estatuto do Desarmamento foi bondoso com o bandido, né? É como aquela filosofia, né, que a esquerda utiliza o bandido como revolucionário redentor, né? Então, você não coíbe realmente o crime. Você pega e deixa ele campear. E nós temos aqui o fuzil na mão de bandidos. No caso, recentemente, o PCC anunciou, olha, uma facção criminosa no Brasil tem a ousadia de anunciar que eles têm 10 mil soldados armados no país. Isso é um absurdo. Quando a gente fala de ciência política, quando a gente fala de teoria geral do Estado, isso é um absurdo. Vai contra tudo que Thomas Hobbes fala, Max Weber fala, Maquiavel fala. Você não pode permitir que nenhuma força particular exerça dentro do seu território a violência, o uso da força pré-ordenada, com armamento de guerra. Isso é um absurdo. Quem pode, dentro de um país, quem pode exercer a força, ter o monopólio do exercício da força, é somente o Estado. Pelas Forças Armadas contra o inimigo externo e pelas polícias para o controle social e o inimigo e o adversário interno. Né? Então, você vai lá no Estatuto do Desarmamento e vamos dar uma olhada no que é a pena. O artigo 16 do Estatuto do Desarmamento prevê uma pena de no mínimo 3 e de no máximo 6 anos para quem é pego com um fuzil na mão.
Isso é um convite para o crime organizado. Pode se armar até os dentes que não vai acontecer nada. Porque, primeiro, se o indivíduo for primário e for punido com a pena mínima 3 anos, nem para cadeia ele vai. Agora vai, mas antes não ia. Né? Há menos de um ano não ia. Por quê? Porque até 4 anos aqui no sistema penal brasileiro, ele se livra solto, é o chamado sursi. E se passar de 4 anos, no máximo ele vai ter 6 anos aqui. 6 anos, ele ia para o regime semiaberto, porque só vai mesmo para a cadeia no Brasil se você for condenado a 8 anos ou mais. Aí você vai para a cadeia, senão você não vai. Só que, recentemente, né, isso para mim não ajuda muito, tá? Eu tenho a minha opinião. Escrevi um artigo no meu blog a respeito disso também, né? Agora, o porte de fuzil, né, tornou-se crime hediondo. Pelo menos agora o indivíduo ele vai preso, ele inicia o regime do cumprimento de pena dele preso. Pelo menos isso, porque nem isso ia. Se ele for tem que cumprir pelo menos 2/5. Se ele for condenado a 3 anos, no final das contas ele vai ficar 1 ano e 4 meses na cadeia. Se ele for condenado a 6, aí ele vai ficar aí 2 anos e meio, talvez, na cadeia, tá? Então é isso. Mas isso para bandido, para ladrão, para criminoso que mata os outros com fuzil, você acha que isso é pena? Né? Então nós temos que pensar bem para o próximo governo, para a próxima formação do Congresso Nacional, gente que tente rever isso aqui. Por quê? Em qualquer país sério, qualquer democracia séria, de verdade, né? Mesmo em até um país desenvolvido aí, um cara com um fuzil na mão, ele é tratado como terrorista. Terrorista, e é assim que devia ter sido tratado. Nós temos uma lei nova sobre o terrorismo, recente, com 2 anos de existência. E isso não foi colocado na pauta. Que o indivíduo está com explosivo para estourar a caixa eletrônica, o cara está com explosivo, o cara está com fuzil, está com metralhadora .50, ele tem que ser tratado como terrorista. E não é, né? Não é. Ninguém não aproveitou isso aqui. Não aproveitou essa oportunidade. E tem uma outra agravante. Nós temos uma outra lei que prevê crimes também, e a pena é maior, tá? A pena é mais grave. Que prevê para quem está guardando, estocando fuzis, explosivos, né? Uma pena maior, que é a Lei de Segurança Nacional. Só que todo mundo parece que tem medinho de aplicar a Lei de Segurança Nacional. Ai, meu Deus! Ai, o regime militar. Que regime militar? Que ditadura militar? Coisa que nada. Isso faz mais de 50 anos. O nego não muda de tecla, fica com essa palhaçada. Nós temos que entrar no primeiro mundo, nós temos que ser um país decente, um país seguro para as pessoas viverem. E nós temos, principalmente, que ser um país que realmente fique indignado com a morte dos seus policiais. Porque nós, policiais de todo o Brasil, civis, militares, rodoviários federais, não importa, todos nós estamos hoje sendo abatidos a fuzil e nada é feito. Nada é feito. Isso demonstra uma sociedade doente. Ou nós pegamos e fazemos alguma coisa, demonstramos que nós não somos doentes, ou então o crime só vai crescer. Porque crime nas altas esferas nós estamos cansados de ouvir todo dia. As páginas de política viraram páginas de polícia. Então, vamos pensar bem nas próximas eleições. E é por isso, né? Por isso que no Brasil, bandido anda armado de fuzil sem ser incomodado. Tá bom? Obrigado. Não esqueça de dar o seu like aí, dar o joinha, né? E inscrever-se no nosso canal. Se puder também, né? Divulgar para as suas redes, a gente agradece. Tá bom? Muito obrigado
e tenham todos um bom dia.